Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. E eu estou muito feliz, gente, com esse programa para explicar para você que está chegando agora o que consiste o Café com Rosana Paz. O Café é um programa onde eu convido alguns entrevistados, amigos queridos, pessoas que eu conheço de longa data e também de pouco tempo, para poder falar sobre assuntos de família, relacionamento, saúde, beleza e principalmente sobre sua intimidade com Deus. Então é um programa que está me edificando bastante. Eu acho que algumas pessoas sabem que eu tenho 1 ano praticamente do meu processo de conversão e onde eu realmente transformei minha vida e eu vivo através dos mandamentos de Cristo. E hoje, para mim, isso é uma coisa que me faz ter muita paixão por viver dessa forma. E esse programa é uma forma de expressar isso para você que está aí, me prestigiando, tá? E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é um exemplo para mim de uma mulher de superação e ela é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Ela trabalha comigo e ela foi um exemplo de uma mulher cristã que sempre esteve do meu lado. E não pelo nome de ser cristã e pelos seus atos, a gente já percebia a diferença nessa pessoa. E ela passou recentemente por um processo de câncer e ela foi curada através da sua fé em Cristo. Então, é com o maior prazer e orgulho que eu quero chamar aqui hoje a Mônica Miguel. Vem aqui, Mônica. Senta, fica à vontade. Obrigada por aceitar o convite, por participar aqui desse programa. Foi um dia que a gente estava na recepção do salão, né? Mônica, para quem não sabe, ela é uma cabeleireira, maquiadora maravilhosa e a gente trabalha junto, a gente é assim, ó, um tempão. E eu falei assim, Mônica, você aceita participar de uma entrevista comigo? E quando eu falei com ela, gente, como é que eu fiquei? Toda arrepiada. Aí ela ficou com o olho cheio de água, assim, aí eu falei, então era para ser. Obrigada, minha amiga, te admiro muito e muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá bom? Eu que agradeço e eu creio que em tudo há um propósito. E estar aqui hoje é um desses propósitos de Deus que mais à frente a gente vai saber exatamente qual é. Verdade, eu também creio nisso. Eu acho que nada é por acaso e a gente está aqui realmente para poder, através da gente, transmitir a palavra dele, não é isso? Sim. Então, Mônica, aproveitando assim, todo mundo que está assistindo, todo mundo que já conhece a Mônica e ama a história de vida dela e quem não conhece ainda vai ter oportunidade. Eu quero saber, assim, desde lá de trás, eu quero que você volte a sua memória lá no passado, como que era a menina Mônica? Como que era a Mônica criança? Como que era a sua convivência na sua casa? Como que era o seu lar, assim? Conta um pouquinho pra gente. Quem é a Mônica desde criança? Um filme passa na cabeça mesmo. Você perguntando, eu começo a voltar. Eu consigo me lembrar dos meus 3 anos de idade. E eu sou a do meio, né? Somos em 3, né? Tenho um irmão mais velho, Rogério, e o mais novo, Alexandre. E uma coisa que eu sempre me lembro da minha infância, uma infância muito simples, mas bem vivida como criança, que a minha mãe, ela sempre falava pra gente, vocês são 3, são suficientes, não precisam brincar com mais ninguém, no sentido de que ela e meu pai saíam cedo para trabalhar e deixavam a gente sozinhos. Ali eu já, com 3 anos de idade, hoje eu entendo o cuidado de Deus com a minha família, comigo. Porque 3 crianças em casa, entre 7, 5 e 3 anos. Você e seus 2 irmãos? Você era bendita ou fruta ali? Bendita ou fruta. E minha mãe falava,
vocês têm que proteger a irmã de vocês, é a única irmã de vocês. Então eles me protegiam muito, cuidavam muito de mim. E eu era, por incrível que pareça, mais espivitada, eu dava trabalho. E o meu irmão mais velho me tirava de cada enrascada para quando minha mãe chegasse em casa falar: você não olhou a sua irmã? Então eu aprontava e o meu irmão mais velho estava... O menor ia comigo e o mais velho tirava a gente das enrascadas. Mas foi um tempo bem vivido, um tempo onde eu posso dizer, tivemos infância, foi muito bom. Eu costumo sempre perguntar, assim, eu começo as entrevistas levando as pessoas a lembrarem um pouco desse passado, né? Porque eu acho muito importante, gente, as memórias, o nosso ambiente familiar, o nosso lar, influencia muito para a pessoa que a gente se transforma, não é isso, Mônica? Então, por isso que eu sempre pergunto, porque a gente se remeter ao passado, de como nós fomos criados e como vivemos, ou a gente replica, ou a gente faz totalmente diferente do que aconteceu, né? Então, eu vejo você sempre falando da sua família com muito amor. Então, por isso que eu pergunto, você tem uma ligação muito forte com sua mãe. Fala um pouquinho para mim também e para as pessoas sobre a sua ligação com a sua mãe, o seu relacionamento com ela. A minha mãe, Rosana, falar da minha mãe eu vou resumir e dizer que a minha mãe é a minha melhor amiga. Eu não tive irmãs e ao longo da minha trajetória eu entendi por que eu não tive irmãs, porque eu ganhei muitas irmãs ao longo do meu caminho, mas a minha mãe, ela começou a trabalhar com 9 anos de idade e ela trabalhou até... Hoje ela está com 73 anos, ela trabalhou até os 67 anos direto, sem parar. Ela parou porque ela teve um problema de saúde, onde ela teve que amputar uma das pernas. E ela sempre trabalhou, como eu vou dizer, em casa de família, né? Fazendo faxina. E com essa faxina, junto com meu pai, a maior parte do tempo, ela conseguiu nos educar e nos criar de uma maneira impressionante para pouca instrução que ela tinha, mas ela tinha um conhecimento de vida muito grande. E esse conhecimento de vida dela, ela sempre passou principalmente para mim, porque ela dizia que na cabeça dela, o mundo para os meninos era mais fácil, seria mais fácil do que para mim. Então ela tentava sempre me mostrar o lado ruim das coisas e como eu podia fazer para não passar por aquelas situações que ela já tinha vivido. Então ela me protegeu muito, mas ao mesmo tempo me mostrando uma realidade, a verdadeira realidade que a gente sempre viveu. Olha, minha filha, se você não estudar vai ser mais difícil. Você tá vendo? A sua mãe, ela é faxineira e cozinheira. Mas tudo que eu faço o meu melhor. Então você também, você pode ser o que você quiser, mas faça o melhor. Se você achar que não tá bom, faça de novo. E ela, assim, é a melhor cozinheira que eu conheço, a melhor faxineira que eu conheço e a melhor mãe que eu poderia ter. E ela teve... Daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória de cura do câncer. Ela teve um papel fundamental. Sim. Abaixo de Deus, sem ela, eu não conseguiria. Entendi. Eu não conseguiria. Pela força e pela dedicação que ela teve nesse período de 2 anos de tratamento. Ela foi fundamental para você, né? Esse cuidado desde criança, né? E a sabedoria que ela teve em transmitir. Ela em casa, nós, né, até coincidentemente eu tô aqui de amarelinho, que lá em casa nós nos tornamos, nesse período do câncer, a equipe amarela, onde nós falamos um por todos e todos por um, porque chegou um tempo que nós não bastava sermos mãe e filha, eu com meus filhos, não bastava, a gente precisava criar um movimento para a gente poder superar toda a situação que a gente
estava enfrentando. Então a gente tinha que buscar uma estratégia de como sair daquela situação da melhor maneira possível. E aí meu filho falou: mãe, a gente só vai conseguir se a gente se tornar uma equipe, onde cada um vai ter uma função. Nossa, mas o objetivo maior nesse exato momento é cuidar de quem sempre cuidou da gente, que é você. Então, a partir de hoje nós somos a equipe amarela, não vamos... E o meu filho, ele falou uma coisa muito bonita para mim, que ele disse assim: mãe, um filho, por pior que ele seja, quando a mãe está doente, ele vai cuidar da mãe. E isso é um fato. É natural, mas um amigo, ele tem a opção de ficar ou ir. E eu quero dizer que eu sou seu amigo porque eu escolho ficar. Ah, que maravilhoso. Então, foram momentos assim. Manda um beijo para o Gabriel, né? É. Gabriel, você é demais. E qual o nome da sua mãe mesmo? Selma. Dona Selma, um beijo para você. E a gente vê como que é importante a união de família nesse momento, né? Então, gente, para você que está assistindo, o câncer não é um bicho de 7 cabeças. Olha essa mulher aqui do meu lado, com essa luz de amarelo, maravilhosa, empoderada, passou por um momento assim, foi longo, né, Mônica? Muito Mas longo. com muitos aprendizados. E hoje ela está aqui falando com vocês e transmitindo toda a experiência que ela teve e com vitória, né? Acima de tudo. Então, você que já passou por um processo, né, de doença, pode ser câncer ou depressão ou qualquer outra doença, ou você que ainda está passando, existe uma esperança, existe um Deus maravilhoso que Ele que está acima de tudo e Ele que dá forças para a gente superar qualquer tipo de doença, né? Ô, Mônica, tem várias coisas na vida que a gente passa que a gente consegue resolver com nossos próprios esforços, né? O que eu costumo ver é que quando uma doença se abate, que as pessoas procuram realmente buscar a Deus, né? Isso com você foi diferente ou você já tinha essa busca? Eu já tinha essa busca. Eu segui muito cedo pelo caminho como é que eu vou dizer, de buscar a Jesus. Então, eu acho que a maioria de nós é nascido num lar católico, eu também. E fiz tudo na igreja católica, primeira comunhão, crisma, me casei a primeira vez na igreja católica. Mas em um determinado momento da minha vida eu não me encontrei mais e eu não sabia exatamente por quê. Então eu larguei tudo. Eu não sabia o que realmente eu queria para minha vida em relação a um vazio que eu sentia. E nessa minha busca eu fui por vários caminhos. Você já tinha essa sede de uma busca por Deus ou por algo superior que a gente não sabe descrever? Você já tinha isso dentro de você? E nessa busca incessante de encontrar esse caminho, eu frequentei tudo que você possa imaginar, tudo. Mas tudo que eu frequentava parecia que faltava algo e eu não entendia. E aí eu comecei a frequentar centros espíritas e eu conheci muitas coisas. Eu quero dizer aqui que eu respeito tudo porque eu posso falar porque eu já vivi tudo isso. Eu já frequentei tudo que eu achava que poderia me trazer um acalanto, um preenchimento, uma vontade de me entender. Só que eu não me encontrei, eu não me encontrava e eu achava que o problema estava em mim, eu que estava muito errado, porque estava tudo ali certinho, tudo que eu frequentava eu fazia certinho, mas não me achava. Entendi. Até que um dia, eu passando,
essa época eu morava ali em São Francisco e estava para inaugurar uma igreja lá. E eu falei, eu não estou fazendo nada, eu vou lá. Já fiz tanta coisa, né? Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir aquela palavra, a ver aquela, era uma família, né? Eu me lembro, acho que na primeira vez que eu fui, eram 6 pessoas dentro daquela igreja. Mas ali eu me encontrei, e é nesse lugar que eu estou há 17 anos. Ai, que legal! Foi o primeiro local que você ouviu falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, né? Sobre essa doutrina que a gente segue. E ali eu comecei a perceber que eu queria aquilo para mim. Eu queria conhecer quem é esse cara que esse pastor está falando tanto. Quem é essa pessoa? Eu nunca tinha sido apresentada para ele. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. E lá eu fiquei maravilhada com aquelas palavras, sem entender. Bíblia eu não tinha, nem... E quando eu ganhei uma Bíblia lá mesmo, eu não entendia nada. Eu li a Bíblia e é tão engraçado que eu comecei a ler a Bíblia pelo Apocalipse. Então, quando eu li o Apocalipse... Aí já dá um susto na pessoa, né, gente? Já começa de trás para frente. Aí eu falei, eu não quero mais saber disso, não. Mas com muito amor daquele povo que me recebeu. Tem quanto tempo isso, Mônica? 17 anos. Você tem 17 anos de convertida, né? 17 anos de convencida, porque aí que é a questão. Você frequentar uma igreja, você conhecer uma palavra, não é o mesmo que você conhecer Jesus. Então, me fala mais sobre isso no próximo bloco, tá? Quero muito ouvir de você sobre isso. Gente, tá gostando do nosso papo? Tá gostando de conhecer a Mônica, essa mulher maravilhosa, essa mulher guerreira, um exemplo de uma mulher em Deus que está aqui. Então, se você tem uma amiga que passou por câncer, está passando por algum tipo de doença, manda o link para ela, manda o link para todo mundo do nosso programa e aguarde que daqui a pouco a gente volta. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, estamos de volta aqui com Café com Rosana Paz, com essa mulher maravilhosa, minha amiga, cabeleireira, empoderada, Mônica. E ela está contando para a gente sobre a história dela de vida, sobre o encontro dela com Jesus há 17 anos atrás, sobre como ela passou por um câncer e com louvor e hoje está completamente curada. E a gente está aqui para passar essa mensagem para vocês, tá? Mônica, no bloco passado você estava falando que convencida é diferente de convertida. Explica mais um pouquinho sobre isso pra gente. Então, quando você passa a frequentar uma igreja, passa a estudar a palavra, você passa a cada vez querer mais conhecer esse Jesus. Só que chega um determinado momento que você se estaciona. Eu estou na igreja, eu estudo a palavra, eu cumpro com os meus deveres de cristã, tá tudo certo. Eu sou uma boa pessoa, eu sou honesta. Você vai se dando vários títulos, ok, né? Se definindo como tá tudo certo. Eu conheço Jesus, eu já li a Bíblia, eu estudo a palavra na escola dominical, até que Jesus te chama para ter um tete a tete com ele.
E como ele faz isso? Ele vai fazer de várias maneiras. No meu caso, como profissional da área de beleza, a gente sabe que a gente não para. A gente não tem um período de férias. Não é que a gente não possa tirar férias, mas a gente acaba se acostumando com aquela rotina de trabalhar sem parar. A gente aproveita os meses de que tem carnaval, final de ano, para dar aquela paradinha. Mas, na verdade, você não para. É constante, né? É constantemente aquele ritmo. E quanto mais você trabalha, parece que mais você precisa trabalhar. E quando você escolhe seguir um caminho, o caminho do Evangelho, o caminho seguir Jesus, você vai entender que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Você pode... Eu sempre fiz a obra, mas quando dava tempo. Entendi. A prioridade sempre foi a minha família e o meu trabalho. E essa rotina frenética, né? Esse que vai ritmo, envolvendo a vida. Eu achava que se eu tirasse um mês de férias, minha vida toda estava comprometida. 15 dias, 20 dias, então eu nunca parei. Até que eu comecei a entender alguns sinais, né, que hoje eu compreendo perfeitamente, depois de tudo acontecido, que Jesus veio me pedindo: me prioriza, deixa eu ser Deus na sua vida. Você está brincando de Super Mônica. Não é aí que eu te quero. Eu quero prioridade. Eu quero que você tenha intimidade comigo. E é aí que eu falo. Eu convencidíssima que eu estava bem na fita com Jesus, só que eu não estava nada. Sim. Eu me achando, não estava nada. Aí, antes de eu ter o câncer, mais uma coisa, eu sempre tive diálogo com Jesus. Então, Jesus sempre falou comigo as coisas. Eu não entendia como eu entendo hoje, mas ele sempre me falou. Então, antes de eu ter o câncer, há 5 anos atrás, ele me avisou que eu ia ter o câncer. E ali em São Francisco tem uma casa de tratamento de um hospital oncológico aqui em São Francisco. E todas as vezes, durante 5 anos antes de ter o câncer, que eu passava por essa casa, eu me via ali dentro. Eu não conseguia entender. Eu falei: Senhor, essa casa é do câncer. Por que eu toda vez, pode estar engarrafado, pode estar passando rápido, eu me olho e me vejo ali dentro? Até o dia que eu peguei o diagnóstico na minha mão, a primeira visão que eu tive foi dessa casa, desse hospital. Então eu entendi que ele já vinha me preparando, me dando outros sinais também. E complementando isso que você está falando, no salão a gente sempre fez projetos para mulheres com câncer, né? Então, desde muito tempo atrás, a gente fazia projeto para doação de cabelo, para fazer perucas, a gente fazia cortes solidários. E você sempre foi a primeira a se manifestar assim: eu quero ajudar, eu quero estar junto. Isso ela nem sonhava em ter a doença ainda, mas você era a primeira que tinha essa empatia, né, por mulheres passando por um processo de quimioterapia, que perderam o cabelo, e talvez fosse você já estava cuidando daquelas mulheres, e eu não sei, né, talvez te preparando também, será? Sim. E esse fato, Rosana, ele é muito interessante porque eu gostava de fazer esse trabalho lá no salão, eu gostava muito. Como todo projeto social, eu gosto muito. Sim. Mas, mesmo gostando, fazendo de todo o meu coração, eu não entendia a dor delas. Eu cortava os cabelos, eu fazia a maquiagem, porque cai a sobrancelha, cai os cílios, eu fazia a maquiagem. E às vezes eu demorava mais para convencer a paciente, que aí já não era cliente, a paciente, que era melhor cortar o cabelo do que ver caindo aos poucos, do que o corte do cabelo, que era bem rapidinho.
Só que eu gostava, mas eu não amava. Gostar é diferente, fazer um trabalho gostando é diferente de amar. Porque eu não entendia exatamente a dor delas. Então, para mim, era fazer um carinho superficial. Sim. Eu cuidei do cabelinho dela, eu fiz a maquiagem, mas eu não cuidei do interior, porque eu não conhecia o interior. Porque você nunca tinha vivenciado aquilo, né? Nunca tinha vivenciado aquilo. Então, para mim, estar ali diante delas como a cabeleireira era fácil. Mas quando eu recebi o meu diagnóstico, um filme, foram mais de 7 anos a gente direto nessa campanha do câncer lá no salão. Sim, bastante tempo. Eu consegui me lembrar de quase todas que tinham passado pela minha cadeira, cada choro, cada desespero quando via a máquina ou a tesoura caindo, os cabelos. E eu pensei, caramba, como é doloroso, como elas sofreram. Mas aí é que tá, eu sofri por elas, eu não sofri por mim. Eu afirmo a você e para todos, eu nunca sofri por causa do câncer. Mas por que você nunca sofreu por causa do câncer? Porque eu entendi que Jesus falou comigo lá atrás, na sua dor você vai ajudar a curar muitas pessoas. Então sentir aquela dor, para mim, era assim, eu tô sentindo isso porque agora eu sei o que ela tá sentindo. Então eu conseguia chegar nela no interior, na alma, na dor da alma. Diferente, né? É diferente do que chegar na dor do pranto. Porque muitas vezes elas nem conseguem falar. Você tem que entender pelo olhar. Não tem palavras, né? Pela expressão do corpo. E ali você chegar com muito cuidado, com muito carinho. E muitas, quando olhavam para mim, eu tinha que ter alguma prova, porque elas não acreditavam que às vezes era um câncer de mama, que, entre aspas, é muito mais fácil de cuidar do que o meu, que era um câncer raro, não conhecido pela medicina aqui do Brasil. Mônica, uma das coisas que eu acho bem interessante de você ter falado, assim, a sua reação quando você recebeu a notícia. Quando eu soube, através de você mesmo, eu lembro que eu fiquei assim, Mônica, eu quase chorando, e ela, não, mas tá tudo bem. Eu fiquei assim, não, gente, não é possível. Eu não era convertida ainda, tá? Eu não tinha essa fé que Jesus nos proporciona e a promessa de que a gente vai estar curado. E eu ficava assim, Mônica, como é que você tá assim, Mônica, e tal? Ela, não, Deus já tinha me falado, tá tudo bem. E, gente, isso edifica tanto a gente que ainda não conhece essa promessa, né? E, nossa, é maravilhoso. E é maravilhoso você hoje estar poder expressando isso. Conta mais um pouquinho, assim, dessa primeira notícia, assim, realmente. Você em casa, como que você recebeu essa notícia? Se você teve um primeiro momento realmente de um baque, assim, se você teve altos e baixos ou não. Eu queria saber, entender mais, assim, detalhe desse momento. Quando eu comecei a investigar, eu já estava num estágio muito avançado, mas eu não sabia, porque eu não tinha sintomas nenhum. Então aí eu comecei a investigar através de uma orientação até de uma cliente que era médica. Eu procurei um ginecologista, porque eu sentia muitas cólicas. Mas eu achava que era porque há um tempo atrás eu tinha tido endometriose, a endometriose provoca muitas cólicas, enfim. Até chegando nesse médico, e ele me disse, Mônica, na verdade o que você tem é um tumor. Nós só precisamos fazer uma biópsia para saber se esse tumor é maligno ou benigno. Mas ele falando em tumor, na minha cabeça não vinha câncer, porque
até eu entender que um tumor, né, na maioria das vezes já é um câncer, só vai determinar se é maligno ou benigno, levou muito tempo. Então, quando eu peguei os exames, eu não tinha também a curiosidade de pegar, eu nunca tive, de ler exame, eu não tinha, porque eu falava assim, eu vou ler isso ali, não vou entender, vou passar mal e não vai adiantar. Então, eu sempre peguei lá e esperei o dia de levar para o médico. Levando para o médico, foi minha mãe comigo, né? Minha mãe, acho que ela já até sabia, e o médico, ele está acostumado a quando vai dar um diagnóstico desse, infelizmente, as famílias entram em desespero, a paciente, então, ela quase já morre ali com o diagnóstico. E quando o doutor falou para mim, Mônica, você já sabe do seu diagnóstico? Eu falei, doutor Valério, eu sei que está escrito aí que alguma coisa sobre... eu li a respeito que é uma neoplasia maligna de alto grau em estágio avançado. Aí ele, então, esse é um tumor de densidade tal, né? Foi me explicando. E ele já está bem avançado. E me perguntando, você não sentia? Você não... Eu percebi realmente que como eu fazia ginástica, para mim a minha barriga estava ficando dura porque eu estava sarada, estava malhando. Um boninho, né? Mas não, era um tumor que já estava com 17 centímetros. Ai, Jesus. Gente, eu tô rindo, mas não é porque eu tô banalizando isso. Não, de forma alguma. É porque chegar nesse estágio hoje de conseguir rir dessa situação foi uma trajetória muito longa, muito grande. Eu acredito. E quando você chega nesse estágio de conseguir rir, é porque você realmente superou. Verdade, verdade. Então, aí ele veio. Então, a gente vai... Ele já está avançado. A gente vai começar um tratamento, porque não dá para fazer uma cirurgia, porque senão você vai correr risco. Aí você viu a gravidade do tumor que era, né? Aí caiu a ficha para você ali naquele momento? Como que foi isso? Não caiu a ficha, porque ele falando comigo e eu só, na minha mente, Deus me deu um sonho revelador, onde eu vi a minha filha, que tem 8 anos, na época ela tinha 6, crescida, se formando já adulta. Então, quando ele me deu esse diagnóstico, a imagem da minha filha adulta e eu cuidando dela para essa formatura, Jesus trouxe à minha mente. Então dali eu sabia que eu não ia morrer. Sim. Porque se eu vi minha filha crescida, é porque eu não ia morrer. Eu tô viva. Eu tô viva. Então eu falei, doutor, tem tratamento? Mônica, vai ser um tratamento difícil, mas tem. Eu falei pra ele, olha, então vambora, que bora eu já tô fazer um fight boxe. E nisso, ele, cabisbaixo na cadeira, já esperando aquele desespero, ele também reagiu. Ué, eu tô praticamente dizendo pra ela que ela não tem chance. E ela reage dessa forma. Você deu força pro próprio médico ali, né? Pro próprio médico. Aí dali, gente, Rosana, dali tem todo um esquema. Não é só o médico. Aí vem assistente social, psiquiatra, e ele... o tratamento vai ser marcado para tal dia, mas eu vou passar você para o psiquiatra. Por quê? A tua mente, ela está totalmente perturbada. Então você precisa de uma ajuda psiquiátrica para suportar o tratamento. Entendi. Então antes de começar o Esse é o tratamento... tratamento clichê para todas as pessoas com esse diagnóstico, né? Você vai para o psiquiatra. Aí na minha primeira consulta eu passei 3 horas no psiquiatra. Caramba, ele vai me dar um remédio pancadão que eu não vou conseguir nem levantar da cama tomando esse medicamento, porque ele ficava assim pra mim, ó. Eu contando a minha história e ele assim. Ele não estava entendendo nada. Aí eu falei, doutor Lucas, o senhor vai me passar remédio? Aí ele falou, só um instante. Aí ele foi e chamou a chefe da psiquiatria. Porque eu entendi que ele falou, eu pensei assim, ou ele tá me achando louca, ou ele vai até me internar, porque ele nem me deu o diagnóstico, foi chamar outra
além dele, para me avaliar. Aí, coincidentemente, essa chefe da psiquiatria lá do hospital onde eu me trato, no Antônio Pedro, era uma cliente nossa lá do salão. Aí ela, você aqui? Aí eu falei, sou eu mesma. Sou eu, você vai me internar? Aí eu falei, doutora Cíntia, a senhora vai fazer o que comigo? Aí ela, o doutor Lucas foi lá conversar comigo e ele falou que você não precisa de medicamento. Porque ele nunca viu tanta força e tanta fé em uma só pessoa. Ai, que maravilha, gente. E eu nunca tomei um medicamento na psiquiatria. E sua mente já estava transformada em Cristo, né? Seu coração em primeiro lugar e depois sua mente, né? Tá vendo, gente? Como que é diferente, né? Quando você passa pelas questões, já vivendo em Cristo, né? É totalmente diferente. E um detalhe que muito me marcou esse Dr. Lucas, o psiquiatra, ele era residente. Na minha terceira consulta com ele, ele falou, Mônica, hoje eu vou quebrar o protocolo porque eu vou embora. E você vai ser atendido por uma outra pessoa. Mas eu quero te dizer que como psiquiatra, eu tomo medicamento para depressão. Eu me trato de uma depressão muito profunda e essa questão de viver longe da família, a pressão da formatura, do trabalho, vários casos que a gente ouve e no final da residência eu me senti muito sobrecarregada, eu entrei num estado de depressão profunda muito grande, eu estou sendo medicado. Mas na minha última crise eu não tomei medicamento porque eu lembrei de você. Ai, jura, Mônica? Que coisa mais linda, gente. E ele falou, se você supera a sua história, eu vou superar a minha. E ele falou, eu não tomei mais o remédio para depressão. Seu exemplo, né? E isso me tocou muito porque é a medicina se rendendo a esse Deus superior que a gente tem. Isso é tremendo demais. Então, entendam, eu não estou separando a medicina, porque Deus capacita as pessoas aqui justamente para isso, para cuidar da gente. Claro. Mas eu estou dizendo que aonde Deus me levou para falar dele e não precisar falar, porque eu não queria falar para um psiquiatra, eu não queria imaginar que um psiquiatra ia me tirar como exemplo para não tomar mais a medicação dele. Sensacional. E me contar isso porque ele estava indo embora e no final ele falou assim para mim, ainda não tinha pandemia isso, posso te abraçar? Uhum. Eu falei, se você não me abraçar, eu te abraço. E assim, esse momento eu vou guardar para sempre. Ele foi embora e ele falou, eu nunca vou te esquecer. E eu tô falando, também eu não te esqueço, nunca vou te esquecer. E sei que você tá bem. E daí eu fui vivendo vários momentos como esse. E aí, nesse exato momento, ainda não tinha caído a minha ficha do câncer. Uhum. E eu comecei a ficar muito fraca. Porque já estava muito avançado. Então, junto com a quimioterapia, eu adquiri uma anemia muito profunda e muito séria, que eu não conseguia reagir. Nesse período, eu quero agradecer aqui também, que o meu local de trabalho foi muito, como eu vou dizer, muito atencioso comigo. Porque eu não podia ir trabalhar, não era todo dia que eu podia ir trabalhar, eu tive muita ajuda dos funcionários, das pessoas, da Rosana, da gestão anterior, de todos. E mesmo assim você ia, né? E mesmo assim eu ia. Ela não deixava a peteca cair, gente. Eu ia. Ela ia. Capengando, mas eu ia, porque eu acreditava que se eu não fosse, eu estaria decretando o meu fim. Então, 5 dias eu passava que tinham que me levar do meu quarto para o banheiro. Eram os 5 dias que a gente chama de... a pressão maior da quimioterapia, ela dura em média 3 a 4 dias, depende de cada pessoa. É um dia que você não tem forças nem para ir ao banheiro da sua casa. Alguém tem que te levar. E o médico, ele me falou assim, Mônica, a quimioterapia ela vai fazer isso com você. E eu na minha mente falava, não aceito. Eu não aceito porque eu não nasci com esses sintomas
e eu não vou viver limitado por causa da quimioterapia. Ele falando e eu repreendendo tudo na minha mente. Sim. Nos 3 primeiros meses eu me senti muito mal da quimioterapia, mas por causa de uma anemia que eu não conseguia comer. E aí a minha anemia chegou a 4,5%. Isso no câncer é a morte. Você está morta em vida. E nisso o médico falou para minha mãe, se ela não comer, a gente vai ter que internar para ela poder fazer alimentação venosa. E minha mãe começou, e nisso eu estava 3 dias sem conseguir dormir, sem conseguir comer e sem ter reação nenhuma, sem conseguir falar com Jesus, sem nada. Aí minha mãe fez uma oração lá na cozinha do meu quarto, eu escutando: Senhor, minha filha vai morrer, minha filha está morrendo, ajuda, se ela morrer eu não... E eu ouvindo aquilo... Você fraca, só escutando. Eu não conseguia reagir. E eu queria reagir, mas eu não conseguia. E aí chegou de noite, eu me preparando, encostada assim na beira da minha cama, me preparando para mais uma madrugada em claro. A minha janela do quarto aberta, aí lá eu ficava 1h da manhã, 2, 3, 4, 5 horas, vai começar a clarear. E isso durante 3 dias. No 3º dia, eu já encostadinha na beira da cama, aí eu escutei claramente uma voz como um trovão falando comigo: Mônica, levanta e clama a mim. Eu não sei de onde eu tirei forças, eu levantei, comecei a orar no meu quarto, a orar. Ai, que maravilha. Meu quarto ficou pequeno, eu fui para a sala, me joguei no chão, boca no pó, e falei: Jesus, fala comigo qual é o propósito desse câncer, que eu nunca quis perguntar para ele por quê. Mas eu perguntei para quê, e ali ele começou a falar comigo. Ele disse que eu estava errada na minha trajetória. Ele disse que eu não priorizava ele, mas daquele momento que eu passasse a priorizar ele, ele iria me dar a cura. Mas antes de me dar a cura, ele ia me levar ao deserto, porque ele precisava tratar coisas comigo que eu achava que estava tudo bem. Caramba. E ali ele quebrou o meu eu, ele quebrou o meu orgulho, ele quebrou a minha vaidade. E ali eu deixei de ser convencida e passei a ser convertida. E hoje eu conheço um Jesus que eu jamais imaginei que eu poderia conhecer em toda a minha vida. Uau, Mônica. Ali ele me disse: filha, vem comigo no deserto, mas eu tô contigo. E durante todos esses 2 anos, eu vi claramente a mão de Jesus me levando nesse deserto. E ali ele foi me tratando e foi me dizendo o que ele queria de mim. E em tudo ele me fez entender que eu posso ter tudo nessa vida. Eu me achava, eu tinha a força do dinheiro, eu tinha a força do meu trabalho, eu tinha a força da minha saúde. Então Jesus podia ficar para depois, só que não pode. De jeito nenhum. Ele não pode ficar para depois. Eu estava na igreja, tá tudo bem. Minha família tá bem. Minha prioridade era a minha família. Então, não comparando com o Jó, mas ele me tirou tudo. Ele falou: ou você vive da minha dependência, ou você vai sucumbir. E eu larguei tudo. Foi um período que eu larguei trabalho, eu larguei tudo. E aí ainda veio a pandemia. Eu falei: lasquei-me. Mais uma pandemia no meio. E na pandemia, ele trouxe tudo que eu precisava, mas principalmente ele trouxe o refrigério da minha alma. É a restauração, né? A restauração. Eu sou uma Mônica que acredita que tudo é possível ao que crê, que tudo é possível com o poder da oração, que tudo é possível aos joelhos que se dobram. Amém. Eu estou impactada, gente. Eu estou sem palavras aqui com esse testemunho. Sério, de verdade. Olha só, vou dar um intervalo, só para poder pegar um ar de novo aqui, que eu estou maravilhada. Chama todo mundo para assistir, gente, esse programa, esse testemunho maravilhoso, esse relacionamento com Deus, que, nossa, não tem palavras. E daqui a pouco a gente está de volta. Fala sério, café é bom de tudo que é jeito, não é não? Com as amigas, entre muitos assuntos, um café. E para você, qual é o melhor jeito de tomar café?
todas as segundas-feiras, às 17 horas, Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, gente, estamos de volta com Café com Rosana Paz. Eu estou impactada até agora com o testemunho da Mônica nesse processo da cura do câncer e de como ela se posicionou diante de tudo isso. É muito impressionante. E, Mônica, agora a gente está no finalzinho do programa. Queria que você falasse, assim, deixasse uma mensagem mesmo, finalizando todo esse processo, de como que esse relacionamento, esse posicionamento seu foi importante para a sua cura, principalmente com a pandemia chegando. E aí, me conta como é que foi isso? Para aguardar a cirurgia, eu não podia ficar sem medicação. Esse é um detalhe aqui que eu contei só há pouco tempo para minha mãe, senão ela ia entrar em parafusos. Mas eu parei de fazer a quimioterapia. Parei. Eu cheguei num ponto que eu não queria mais. Por conta própria? Por conta própria. Mas eu falei para minha mãe que era por causa da pandemia, que não estava tendo tratamento, só que sua danadinha. Não era verdade. O tratamento do câncer não pode parar, então ele nunca parou, mesmo no auge da pandemia. Só que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Lá na terapia tem uma cadeira muito parecida com essa, que você chega e você estica seus braços. Como já eram quase 2 anos de quimioterapia, você já não tem mais veias. Então, para achar uma veia, você leva em média 8 a 10 furadas até encontrarem uma veia. E depois passa a ser aqui nessa região, ou aqui, que é extremamente doloroso. Então eu falei, pai, eu não vou mais fazer a quimioterapia porque você disse que eu vou ficar curada. Mas eu perguntei, eu posso parar a quimioterapia? E ele falou, eu estou no controle. Eu não falei para ninguém porque ninguém ia entender. E eu também não aconselho isso. Isso foi um processo meu, uma decisão minha, de total entrega para Jesus. E aí eu parei. Eu até fazer a cirurgia que foi feita em agosto do ano passado, eu fiquei de fevereiro até agosto sem tomar medicação nenhuma para o câncer. E aí a médica falou para mim assim, nós vamos te operar, mas o tumor está muito grande, então nós vamos apenas te dar uma sobrevida para você poder viver melhor, poder viver mais confortavelmente. E nós vamos ter... Esse período esperando a cirurgia. Não, a cirurgia, como o tumor já estava muito grande, ela não poderia ser feita para retirar totalmente o tumor. Ah, tá, entendi. Porque já tinha passado, já estava muito avançada. A quimioterapia, ela não conseguiu diminuir o tumor. Ela não conseguiu parar o tumor. Ele continuava avançando. E os médicos eles disseram, até a gente abrir a sua barriga, a gente não sabe exatamente qual é a posição do tumor. Mesmo com biópsia, com mais de 20 exames, nenhum médico sabia me dizer exatamente onde estava o tumor. Entendi. Então, aí a médica veio e disse para mim isso, olha, nós não vamos te dar uma sobrevida porque não podemos tirar o tumor todo. E se prepara porque nós vamos tirar alguns órgãos, como o útero, as trompas, e não sabemos mais como ele vai estar, mas já fica preparada porque provavelmente isso que vai acontecer. E ela ali falando para mim, depois que ela foi embora, aí eu falei para meu pai assim, onde é que está essa tal vida em abundância? Você viu o que ela acabou de falar? Ela só faltou falar que ia tirar meu coração. Ela vai tirar, além de tirar tudo de dentro de mim, vai me dar um tempinho para eu viver melhor. Você viu o que ela falou? Aí meu pai falou assim comigo, eu não disse isso para você. Eu falei que eu ia te curar, fica com o que eu te digo. Pum.
E dali eu, Ele é tremendo, né? tá bom. E aí o anestesista veio e falou comigo como ia ser. E no dia da cirurgia, aí eu fui internada 2 vezes para fazer a cirurgia. Eu lembro, a gente estava numa ansiedade. E aí, Moniquinha, vai operar? Daqui a pouco chegava eu lá para trabalhar. Aí ela estava trabalhando. Mônica, vai para casa, Mônica. Tava lá trabalhando, gente. Aí voltava. Aí da última vez que eu fui internado, o centro cirúrgico foi contaminado com coronavírus. Na quinta-feira eu internada, na sexta para operar, manda embora para casa. Aí nesse dia eu caí. Eu falei, pai, não tô aguentando. O que é isso, pai? Já fui internada 2 vezes. E ele sempre só falava para mim assim, eu tô no controle. Aí não podia ir, o centro cirúrgico tem que levar 15 dias para esterilizar. Levei mais 20 dias aguardando, aí fui chamada, fiz teste para coronavírus. E aí quando cheguei lá, no dia da cirurgia, aí bate aquele medinho, né? Por mais fé que você tem, aquele frio na barriga. Aí eu falei assim, pai, já na maca para ir para o centro cirúrgico, se tu tá comigo, me dá um sinal. Gente, hospital não tem abertura, não tem como. E assim, não foi só eu que vi, para não dizer, ela já tá ali impressionada com a cirurgia, né? Tá dopada. Coisas. O passarinho branco veio de lá, passou em cima da minha cabeça e ali meu pensamento veio na hora, assim, meu pai falando, o Espírito Santo tá aqui. E todo mundo abaixou assim, então e todo mundo, um passarinho. Uhum. E aí eu pensei assim, não é coisa Máximo, da minha cabeça. gente, Todo mundo viu para não dizer que era só eu. E aí fui para a cirurgia, 8 horas na mesa de cirurgia. E antes de eu ir para a mesa de cirurgia, o médico falou assim para mim, olha, nós vamos colocar um catéter na sua coluna, vamos colocar um outro aqui no seu pescoço, um outro aqui na sua veia do braço, 2 acessos, um já para medicação e outro para emergência. Então, e esse da coluna, é porque quando você acordar, você vai sentir uma dor tão grande que a medicação tem que ser direta na coluna, senão você não vai aguentar. Porque o corte teve 20 centímetros, né? Então, seria realmente uma dor insuportável. Eu falei com meu pai assim, pai, essa dor, eu já senti tanta dor nesses 2 anos de luta. Depois que tirar, eu ainda vou sentir dor. E meu pai falou assim, você não vai sentir dor nenhuma. Quando eu acordei, os médicos estavam todos na beira da minha cama, isso não é comum. Tiramos o tumor todo, tiramos. Aí eu pensei, que maravilha. Meu pai já tinha dito isso pra mim, mas e eu vibrei ali também. E nossa, eu não ia falar pros médicos, eu já sabia. Porque eles não iam entender. Ia também, e eu toda assim, não precisa nem me mexer. E o médico, você tá sentindo dor? Que a gente vai pegar a medicação? Eu não tô sentindo dor não. De 0 a 10, qual é o grau da dor? Nenhuma. Mônica, doendo lá. Ninguém explica, né? Eu tô sentindo a cirurgia, mas não tá com dor. Você não quer tomar uma medicação, não. Daqui a pouco, mais de 2 horas. Mônica, é o remédio pra dor, tá? Eu não tô com dor. Mônica, dor. Tá doendo aonde? Não tá doendo. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo por que não tava doendo. Aí veio, tirou o catéter, que seria o pior da dor maior. Tirou. Aí, Mônica, então vou tirar. E tem certeza? Eu tenho, não tô com dor. No hospital, e até os dias de hoje, eu tomei uma dipirona para dor. Ai, que eu maravilha. Saí do hospital sem nenhuma prescrição de medicamento. E sem tocar em nenhum órgão seu, e seu corpo E tirou o tumor todo e não retirou órgão nenhum. Para não falar que tirou um pedacinho do intestino que ele estava colado, então para garantia tirou um pedacinho. Ela falou que era uma coisa mínima e tá tudo aqui. O tumor tá sei lá para onde. Ah, não, o tumor sei lá para onde não. Tá sendo estudado, porque quando tirou, viu que ele era raro. Nunca teve aqui, pelo menos aqui na medicina do Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro. Então ele está sendo estudado para ajudar a salvar outras vidas. E aí me veio a palavra de Jesus para mim.
na sua dor você vai ajudar a curar muitas pessoas, porque o tumor hoje é estudado para salvar outras vidas. E você também não estava entendendo o porquê daquele tempo todo. E eu falei também para Deus, Pai, tu pode tirar esse tumor num minuto, tu pode fazer isso. E ele não respondia. Aí depois ele me falou, você tá vendo porque eu não tirei? Porque precisava você passar por tudo isso, retirar o tumor para a medicina estudar ele, para ajudar outras pessoas. Então, assim, ter sido esse canal de ser usada por Jesus, ainda que foi muito difícil, e eu digo para muitas pessoas, eu agradeço a Deus por ter tido câncer, e muitas pessoas não entendem. Eu não agradeço pela doença, eu agradeço pela oportunidade de vivenciar os desafios, as dores e as vitórias da doença. E a sua transformação, acima de tudo, né? E de colocar Jesus no lugar dele, de Deus no lugar dele. Onde hoje, ele deveria Rosana, estar, né? Eu sou como Moisés, tudo eu falo, Pai, sem tua presença eu nem vou. Tu vai comigo? Se ele disser não, eu paro. É isso aí. Eu só vou quando ele diz vai. E o que eu quero passar, até entendam, eu não levei o câncer na brincadeira. Mas sério? eu sempre entendi que eu seria curada. Eu movimentei uma fé que nem sempre existiu dentro de mim, mas que eu passei na trajetória onde eu só ouvia falar de Jesus, os meus olhos o veem perfeitamente e meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz dele, porque a oração é isso, orar não para Jesus te ouvir, mas você ouvir Jesus. Verdade. E quando você passa a ouvir Jesus e se esvazia do seu eu, você entende os propósitos de Deus na nossa vida. Porque todos nós, Rosana, nascemos com um propósito. Ao longo do tempo, a gente vai decidir se a gente aceita ou não esse propósito, esse processo de Jesus. E eu achava que o meu já estava definido, só que não. Jesus vem e te pega pela mão e te diz, vem cá que eu vou ter um tratar contigo. E feliz daquele que Jesus diz, vem cá que eu vou tratar contigo. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu lembrei agora. Você foi comigo um dia lá no Ministério Redenção. Você lembra? Muito. O missionário Fábio Santana, ele tem também um programa, né, no Portal Onda de Maricá. E conta para quem está te assistindo e quem já conhece o missionário, como é que foi sua experiência lá, aquele dia bem brevezinho que a gente já está no finalzinho. Olha, quando eu fui lá na hora da oração, o missionário, quando ele olhou, ele falou meio assim, eu nunca vi isso, porque era um caroço desse tamanho, já, visivelmente pela roupa. E ele orou e ele falou, esse tumor vai secar. E aquelas palavras dele eu guardei, porque quando Jesus falou da minha cirurgia, Jesus disse isso, eu vou espremer esse tumor. Então isso foi feito, o tumor foi espremido e o tumor secou, porque na foto que eu tenho do tumor, ele está lá espremido e seco. Então assim, para mim foi muito impressionante esses dois parâmetros do missionário Fábio com o que Jesus tinha me dito, e foi exatamente o que aconteceu. Que maravilha, Mônica. Olha, eu acho que foi uma das entrevistas que eu falei menos, porque vamos falar o quê, gente? Olha que maravilha. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está te assistindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas pela sua história maravilhosa. Quero te agradecer profundamente, mais uma vez, por você ter disponibilizado seu tempo, seu coração, tá se abrindo de uma maneira tão bonita aqui pra gente, tá? E dá uma palavrinha final para quem tá te assistindo agora. Eu que quero agradecer, porque parece fácil, né? Mas não é. Você traz à tona memórias de coisas muito duras que você viveu. Mas eu acredito, e até o que eu quero deixar para todos vocês, o câncer não é brincadeira, mas Jesus também não está de brincadeira. Então, tudo que você passar,
seja um câncer, seja uma depressão, seja um problema emocional, seja um problema financeiro. Experimenta clamar a Jesus. Eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando que é uma coisa entre você e Deus. Experimenta. Ah, mas eu não sei nem orar. Não precisa, Jesus conhece teu coração. Só fala com Ele. Pai, me ajuda. Só peça isso. E Ele vai te direcionar, Ele vai te dar todos os caminhos. Ele vai te tratar, Ele vai te curar e, acima de tudo, Ele vai te fazer entender que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. A gente precisa entender também que se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Só que o não fazer de Jesus é melhor do que tudo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, o que eu quero deixar para vocês é apenas creiam, acredite. A gente não veio aqui para ter uma vidinha. A palavra de Deus nos diz que a gente veio para ter vida em abundância. A vida em abundância é o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu esposo, com seu colega de trabalho, com seu dia a dia, mas principalmente é o seu relacionamento com você e com esse Deus que é maravilhoso. Não é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil, não é fácil não. É uma caminhada diária. Mas não esquece, a caminhada de 1000 léguas começa também com o primeiro passo. É só pedir para Ele, Espírito Santo, vem para dentro de mim, habita em mim. E Ele vem, porque Ele é muito educado, Ele bate. E se a gente abre, Ele entra e faz morada. O Espírito Santo, Ele só quer que a gente entenda que Ele é amor. E o amor cura. O amor restaura e o amor liberta. E quando a gente ama, a gente já está vivendo os propósitos de Cristo. Só amem. Isso já é o suficiente. Te amo, garota! Te amo muito! Gente, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, tá? Tá aqui um exemplo de fé, de mulher de fé. Eu amei esse programa, estou muito feliz. Passa para todo mundo que precisa ouvir esse testemunho, gente. Um beijo e até o próximo Café com Rosana Paz. Acabamos de apresentar Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza